Glória a Deus, aleluias. Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos Amém. estar orando, iniciando nossa escola bíblica dominical de hoje. Vou orar e logo após eu peço ao irmão presbítero Euler que louve o hino da harpa, amém? Glória a Amém. Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor dos Exércitos, e te agradeço por mais essa oportunidade, Pai, de juntos, meu Deus, estarmos louvando, adorando e bendizendo o teu santo nome, Pai. Que o teu Espírito Santo de Deus possa mais uma vez nos preparar para o entendimento, Pai, da tua palavra que será ministrada nessa manhã. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, não aquilo que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que necessitamos ouvir para que haja mudança em nossas vidas, transformação, edificação nas vidas de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, ser conosco, Senhor. Nos ajuda nesse momento, Pai. Nos capacita a entender, meu Deus, toda a tua palavra em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Amém. Glórias a Deus. Irmão Euler. Amém. Pai do Senhor para os irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para honrar, louvar e agradecer o nome do Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos o hino da harpa cristã, número 156. Hino da harpa cristã, número 156. Amém? O bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste vi. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom
pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém, aleluia. Agradeço a oportunidade. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmão presbítero Euler. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Peço ao irmão Railan que faça a leitura oficial nessa manhã e ore pelo pastor que estará ministrando o ensinamento dessa manhã. Amém? Glória a Deus, irmão Railan. Saiu. Aleluias. Glória a Deus. Pastor Ivanildo. Amém. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. O irmão pode fazer a leitura oficial e orar pelo pastor, amém? Amém. Léo, tá com um barulho estranho aí. Diminuiu. Amém. Lição de número 9, 30 de maio de 2021, que tem por título Ministério de Pastor. Texto áureo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo de número 11. Verdade prática. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em 3 textos aqui, João 10, 11 ao 14, Tito 1, 7 ao 11 e 1 Pedro 5, 2 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. João 10, capítulo 11 e 14. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e a das minhas sou conhecido. Tito 1, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. E por último, 1 Pedro 5, 2 ao 4. Apacentai o rebanho de Deus, que está em vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus bendito, obrigado por essa palavra. Pai Santo, Pai amado, desde já te agradeço a cada um dos presentes aqui nessa manhã, meu Pai. E veio, Senhor Jesus, com o intuito de ouvir a tua palavra, de aprender mais de ti nessa manhã. Pai Santo, Pai amado, abençoa, meu Deus, o teu servo pastor Edivaldo, que irá transmitir a tua palavra.
Pai Santo, que nós venhamos, meu Deus, aqui, meu Pai, estar atento, meu Deus, à Tua palavra, para que venhamos ouvir, guardar e praticar. Ó Deus Santo, Deus bendito, fala conosco por intermédio dessa palavra nessa manhã. E que essa palavra venha trazer um grande aprendizado para as nossas vidas e que venhamos viver a Tua palavra, Senhor, em tempos difíceis, a qual estamos vivendo, que o Senhor sumo pastor venha estar, Senhor Jesus, nos dando a direção a qual nós precisamos para porfiar, Senhor Jesus, te servindo até o fim. Pai Santo, Pai amado, assim nós choramos e te agradecemos já em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor aos queridos irmãos nesta manhã, que Deus continue nos abençoar, apesar das dificuldades, das lutas, das adversidades que enfrentamos, e que o Senhor nos dê graça para nós podermos romper em fé. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o ministério pastoral. Eu glorifico a Deus, porque esse trimestre, ele, na verdade, essa revista desse trimestre, é um raio-x para todos nós. E nós não temos desculpas para não sabermos ou para não identificar os nossos dons ministeriais e também os dons espirituais. Então, é um espelho para cada um de nós. Eu vejo que há pessoas na igreja em que elas não enxergaram, ainda não identificaram a sua função no corpo de Cristo. Então, esse trimestre, ele tem trazido esse espelho para que nós possamos nos enxergar, para que nós possamos executar a obra do Senhor mediante o investimento que Ele fez em cada um de nós. Amém? O texto base desta manhã, em João, fala sobre a entrega do pastor pelas ovelhas e fala da entrega do pastor pelas ovelhas e fala também do conhecimento das ovelhas, assim também como do conhecimento das suas ovelhas em relação ao pastor. Diz literalmente, a ovelha, ela é um animal que sofre de visão. Ela tem problema de miopia, certo? Então, ela não antevê os lobos que estão mais distantes um pouco dela. E, nesse contexto, o pastor está justamente para ele enxergar mais adiante. Por isso que o pastor de ovelhas, ele vai adiante das ovelhas, porque ele antevê, né, tem uma visão ampla dos perigos que estão à frente. E um dos perigos da ovelha é justamente o lobo. Então, o pastor ele tem essa obrigação de poder antever aquilo que está à frente para dar segurança à ovelha. Em Tito, né, o texto de Tito, ele fala sobre o caráter, né, do pastor, os atributos morais, né, do pastor. E em Pedro, capítulo 5, fala da responsabilidade do pastor para com a herança de Deus, porque o rebanho não é do pastor, o rebanho é do Senhor.
E você foi colocado ali para poder assegurar a essas ovelhas a sua sobrevivência, a sua manutenção, né, e o seu crescimento. Então, leremos, né, o texto desta noite, o objetivo, ou melhor, a lição desta manhã, o objetivo geral é refletir sobre a missão de um pastor. E os específicos são, primeiro, confirmar o papel fundamental de Jesus como o sumo pastor. Elencar as características de um verdadeiro pastor. O texto introdutório da lição diz: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. E eu gostaria só de acrescentar essa introdução no início aqui, e cada dia a tarefa se torna mais árdua. Então, a tarefa de liderança de um líder, a cada dia se torna mais difícil, porque as adversidades, elas são muito maiores nos dias de hoje que antigamente. Quem é mais antigo pode observar, mesmo nos nossos lares, quando pequeno, havia a facilidade era menor, ou melhor, a facilidade era maior para dirigir a sua casa. Havia um temor, havia, né, uma obediência, um respeito, um temor dos pais para com os filhos. Hoje, a coisa é diferente. A coisa hoje mudou. Então, naquela época, o pastor, ele tinha melhor condições, mais facilidade de dirigir o rebanho do que hoje. Porque a igreja que estava na sua casa, na nossa casa, era a igreja que estaria na igreja local, na congregação. Assim como hoje também. As dificuldades aumentaram, há uma inversão de valores, de dificuldades dos pais hoje educar os seus filhos devido às informações negativas e do humanismo, relativismo contemporâneo que traz dúvidas e, muitas das vezes, isso traz embate dentro dos seus próprios lares e fica difícil para os pais hoje educarem os seus filhos devido ao mundanismo, né, que está aí distorcendo a verdade, fazendo com que esse relativismo, que nada é absoluto, e que faz com que as verdades de Deus, né, elas sejam solapadas e, muitas das vezes, aderido pela a juventude, pelas pessoas de um modo geral. Então, hoje, a missão ela é mais que árdua, porque aquilo que é na sua casa e na minha casa é aquilo que está na igreja. Então, há muita dificuldade. A dificuldade hoje é muito grande. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação, ao ensino da palavra de Deus. Então, a abrangência da vida ministerial, pastoral, é uma abrangência bem ampla, porque, além dos cuidados internos, das obrigações, da responsabilidade interna,
há também as responsabilidades externas. E a administração eclesiástica, hoje, é diferente de quando a gente era criança. Ela se modernizou, ela ampliou-se, né? A amplitude é muito maior da administração eclesiástica. E há uma dificuldade, às vezes, o pastor, ele é uma pessoa como qualquer um de vocês, ele é uma pessoa normal, que tem mãe, tem esposa, tem filhos, tem netos, então tem sentimentos, tá? Então, ele é uma pessoa normal e que ele também ele precisa, né, a graça, a misericórdia de Deus para ele continuar. A ovelha, quando ela se sente desprotegida ou desamparada, ou mesmo sentimentalmente triste, ela recorre ao pastor. E esse é o dever e também a obrigação do pastor de poder acolher essas necessidades e poder dar uma resposta no momento certo. Muitas das vezes, a pessoa ela não aceita aquela palavra, né? Muitas das vezes ela não aceita, ela reluta, às vezes pode não dizer. Mas interessante que o pastor conhece um virar da ovelha, uma palavra da ovelha, o pastor ele analisa, ele sabe justamente a profundidade daquilo que a ovelha ela se expressa, né? E nós, como pastores, nós temos que ter aquela lei espiritual, não a lei física. A lei física diz que toda ação corresponde a uma reação de serviço de sentido inverso e de mesma intensidade, né? A vida espiritual, principalmente a do pastor, ela tem que ser uma vida de ação e assimilação, porque também nós temos sentimentos. Às vezes você não está num dia legal e às vezes você, a ovelha, ela age ou reage de uma maneira conforme o sentimento que ela está passando, e o pastor ele tem que entender isso, né? Ele tem que entender isso e assimilar. Muitas das vezes ele se cala, mas no momento certo ele procura trazer uma palavra para que possa realmente acalmar a situação. Ele está ali para isso, é obrigação do pastor. Então, a abrangência é muito grande. Por um outro lado, aí eu perguntaria, e qual é a situação do pastor em relação aos seus problemas? Porque as ovelhas têm problemas, e não são poucos. O pastor também tem, além dos seus problemas pessoais, ele tem as necessidades, não vou falar que os problemas da igreja, eu falo das necessidades, né, da igreja como um todo. E aí, ele tem que colocar o seu ombro, a sua cabeça, né, no colo de Jesus. Porque só ele é que pode trazer, através do seu espírito, uma palavra que possa realmente desafogar, refrigerar a alma do líder. Porque não é fácil, pela abrangência, amplitude do ministério pastoral. Então, ele envolve muitas coisas. Há líderes, eu conheço e conheci líderes que eram um excelente pastor, tá? Excelente pastor. Mas, às vezes, deixava a desejar na administração eclesiástica. Então, quando eu falo administração eclesiástica, administrar as coisas do tempo, gerir. Hoje a gente fala gestão. Na questão da gestão, deixa muito a desejar. Eu conheço igrejas
grandes que cortam luz, cortam água, devem impostos. Eu estou falando do que eu conheço. Então, às vezes, não tem um planejamento. Por isso que o texto de hoje que nós estamos estudando diz: se você não cuida bem da sua casa, ou que se você não tem uma boa gestão na sua casa, como pode você ser um bom gestor, um administrador eclesiástico? Então, você vê que as exigências de responsabilidade sobre a vida pastoral é muito grande. Fora o testemunho do líder, o seu caráter, né, que Tito fala, que nós falamos sobre o caráter. Então, nós trabalhamos, né, com o cuidado, né, a entrega do líder contra o seu caráter e contra a sua responsabilidade. O seu testemunho. Não adianta você pregar alguma coisa que você não procura, você não vive aquilo que você prega. Então, se torna muito difícil. É como disse Jesus, né? Como é que você diz que me ama se você não ama aquele que está do seu lado, a quem vê? Então, nós precisamos, né, ter essa conduta de uma entrega, uma conduta de caráter, uma conduta de responsabilidade. Prossigamos. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará este importante ministério. Então, uma liderança experiente, madura, servidora, ela é imprescindível no desenvolvimento da obra de Deus. Vamos ao tópico primeiro. Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus capítulo 13, verso 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. O adjetivo grande enfatiza o quanto Nazareno é incomparável, mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Então, aqui falamos do sumo pastor, o superior pastor. E nada melhor no nosso exemplo ministerial do que o exemplo de Jesus como pastor de ovelha. Ele sendo o sumo, ao mesmo tempo, ele era servo. Parece um paradoxo. São extremos em que o líder, pastor, ele tem que ter na sua vida ministerial. Porque Jesus, sendo o supremo, ele foi humilde até na sua incorporação humana. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Que é gesto maior de humildade, de sublimidade do que este, sendo na forma de Deus, se tornou humano. Então, nós já vemos, o mundo não entende isso.
essa humanização de Deus na pessoa bendita de Jesus. Mas nem por isso ele teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se tornou um de nós, passando pelas mesmas circunstâncias, adversidades, até maiores do que nós. E suportou tudo isso. Então, esse exemplo de Jesus como pastor é coisa fantástica, né? Jesus como sumo pastor, sendo grande, mas ele se tornou servo, pois ele diz que não veio para servir ou para ser servido, mas para servir. Essa deve ser a conduta do pastor. Nós podemos observar que Isaías, lá mais à frente, falará sobre isso, sobre o pastor que usurpa as lãs das ovelhas, aquele que suga, né, as ovelhas. E, na verdade, esse está sendo servido, em vez de servir as ovelhas. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Jesus, o bom pastor, ele fala aqui sobre essa questão do bom, fala da intimidade, do interagir entre pastor e ovelhas e pastor. Então, essa interação leva, né, um conhecimento maior um do outro. A ovelha, ela conhece o potencial da sua liderança para ajudá-la, para estender as suas mãos para que ela possa caminhar. Por quê? Porque ela confia à sua liderança coisas da sua intimidade. E é uma responsabilidade pastoral a confiabilidade que ele deve repassar para a sua ovelha. É tão sério isso, irmãos, que há ovelhas que às vezes elas sofrem e às vezes ela tropeça e às vezes até caem. Por quê? Primeiro porque ela não confia naquela sua liderança por vários motivos. Primeiro, pela confiabilidade que ela não tem à sua liderança. Segundo, pela a sua incapacidade em que ela não sente-se firme para passar a ele, algo que ela está passando e que ele pode dar um feedback de uma resposta à altura à sua necessidade. Então, essa intimidade entre ovelha e pastor, ela precisa existir, mas o grande problema é justamente a questão de caráter, de confiabilidade da ovelha em relação ao seu pastor. Então,
há coisas na vida ministerial, há situações íntimas que o pastor sabe que a esposa dele jamais sonha em saber. E às vezes acontece que as pessoas, às vezes, elas confidenciam a sua liderança determinadas coisas e confidencia também a pessoas íntimas. E às vezes sai, aquilo ali vaza e denigra a imagem da família, denigra a imagem da pessoa, e às vezes fica pensando, poxa, será que foi o pastor? Será que foi o meu amigo, a minha amiga? Então, quando você tiver algo de foro íntimo, confiabiliza primeiramente a Deus. Ele, o sumo pastor, pode te dar uma resposta. Se você achar por bem ser tocado por Deus, a participar da sua liderança, se assim você o confiar, que o faça. Porque se amanhã houver um vazamento, não foi Deus que vazou, foi a sua liderança que vazou. Por isso, há coisas que o pastor vai para debaixo do túmulo e ele só revela aquilo a Deus quando ele pede orientação de Deus para trazer uma palavra para que possa ajudar a sua ovelha. Subtópico 3. O pastor dá vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obter um lucro diário. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui, diferentemente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo, através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. E isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra em 1 Pedro 5, 2 a 4. O pastor, ele dá as suas vidas pelas ovelhas. É o primeiro texto de João, do nosso texto base de hoje. Dar a vida pelas ovelhas é ela se entregar a todas as necessidades que, porventura, elas necessitarem e acionarem a este pastor essas necessidades. Porque há muitas necessidades em que a ovelha ela não participa e ela às vezes não tem um norte. E por um outro lado, às vezes o pastor descobre a necessidade, sabe da necessidade da ovelha e procura interagir e interferir para poder dar um norte à ovelha. E aí nós entramos na questão da rebeldia. A ovelha que ela não quer a ajuda do seu pastor.
E o norte que ela toma é um norte negativo. Porque o norte que ela toma é o norte do achismo, daquilo que ela acha que é melhor. Ou seja, nos tempos contemporâneos, nós vivemos o hedonismo, nós já falamos sobre isso, né? A felicidade a qualquer custo, não medindo as consequências. E isso é terrível, tem acontecido muito no meio dos cristãos. Eu costumo dizer e repito para a igreja que quando você está em colisão, a melhor decisão que você pode tomar é você ir para a palavra. A palavra de Deus nos garante vitória. Um dos problemas é porque nós, muitas das vezes, somos precipitados e não esperamos que a palavra continue sendo o sustentáculo das nossas decisões. E porque, às vezes, aquilo que você espera, ela demora a acontecer, se toma uma decisão unilateral, precipitada. Por isso que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. O salmista esperava em quê? Na palavra. Não naquilo que eles pensavam sustentasse nas suas decisões pessoais. As nossas decisões, elas têm que estar compatível e sustentada pela palavra. Há muitas promessas, né, no Velho Testamento que eles não alcançaram, mas elas se cumpriram no futuro. E a palavra de Deus nos assegura: se não cumprir aqui, se cumprirá na eternidade. Não ficará sem recompensa aquela esperança que você deposita em Deus. Então, o pastor, ele se entrega pelas necessidades que se fazem necessárias para o bom andar das ovelhas. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e de recorrer a uma experiência pessoal de pastor e de ovelha. O Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo que ele relata a responsabilidade e também a resposta da necessidade da ovelha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse versículo primeiro, a tradução mais exata seria: nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo o que tenho. Essa é a tradução melhor para esse versículo primeiro. E a despeito disso, eu trago como ilustração o povo no deserto. Eles pararam e começaram a murmurar. E nós poderíamos aqui parafrasear. Eles não disseram isso, mas dentro do contexto a gente pode conjecturar.
Senhor, lá no Egito nós tínhamos tudo. O Senhor diz que nos trouxe para Canaã, levando para Canaã, e o Senhor é o nosso pastor. E está faltando carne. Está faltando, né, aqueles legumes deliciosos do Egito. Lá nós tínhamos tudo. Talvez há pessoas hoje, cristãs, que dizem, Senhor, quando eu estava no mundo, eu não passava por isso, por essas necessidades. Não passava por essas tribulações. Lá, no deserto, tinha que se contentar com o maná. Mas a nossa caminhada para Jerusalém celestial, ela é uma caminhada de adversidades, de tribulações, de aflições. É por isso que esse versículo primeiro diz, né? Nada terei falta. Ou seja, Deus não vai te dar caviar no deserto, pode até dar, mas pelo texto que nós estamos embasados aqui, não tinha caviar, não tinha camarão, não tinha lagosta, não tinha nada disso. Ou seja, nada terei falta para quê? Para a minha sobrevivência. É isso que o texto está dizendo, né? Que tudo aquilo que seja para a vida material e para a vida espiritual, você não terá falta. Você hoje abre a geladeira, só tem ovo. Ele te sustenta? Sustenta, sustenta. Amanhã pode vir cordonizas para você. Então, a nossa vida cristã, de altos e baixos, são necessárias para o amadurecimento nosso. E quando nós estamos fora dessa zona de conforto, a tendência é murmurar, é blasfemar. Mas eu gostaria de chamar a atenção para que nós, quando estivermos na nossa zona de conforto, nós agradecemos, glorificarmos a Deus. Ao passo que muitos de nós esquecemos dessa realidade. Se você está na zona de conforto, glorifica a Deus. Por isso que Paulo diz, aprendi a ter tudo e aprendi a não ter nada. Esse significa, esse aprender é uma escola de uma realidade que ele estava passando e que foi um aprendizado para a vida dele. Eu não sei qual é a sua necessidade, tanto na vida financeira, econômica, tanto na vida espiritual ou na sua vida emocional. Muitas das vezes, queridos irmãos, nós não valorizamos aquilo que temos. E o texto do Salmo 23, ele procura enfatizar isso. A necessidade de valorizarmos o que temos e não murmurar por aquilo que não temos. Nós, às vezes, Deus, às vezes, permite que nós passemos pelo deserto para que nós possamos valorizar aquilo que tínhamos. Por isso que Deus, sempre, no contexto bíblico, nós vamos ver sempre Deus mandando que nós façamos retrospectiva da nossa vida, para que nós possamos, no futuro, quando passar o vento, quando passar a tempestade, nós possamos realmente solidificar a nossa conduta, valorizando até uma água que você bebe.
Eu ouvi um testemunho de um judeu cristão que ele disse que até um copo com água, ele diz: louvado seja Deus. Ele agradece a Deus por esse copo com água. Amém, irmãos? Nós precisamos dar valor àquilo que temos, mesmo que seja insignificante aos olhos de quem quer que seja, mas diante de Deus, tudo aquilo que Ele nos dá é presente de Deus e devemos glorificar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele nos concede. Então, o Salmo 23, ele vem dizer desse suprimento para a necessidade da nossa sobrevivência. Isso na parte material, como também na parte emocional. Refrigera a minha alma. Quando estamos tristes, estamos abatidos, quando você coloca um hino para você ouvir, quando você ouve um hino, vai combatendo o antídoto para a sua tristeza. Lembra-se que quando Saul estava na situação que ele estava, abatido, depressivo, Davi tocava harpa. E, como diz o outro, o sentimento melhora. Conversar com as pessoas, a relação, interagir, melhora o nosso nível de sentimento, refrigera a minha alma. E fala também da segurança, da confiabilidade do pastor. Isso aqui ele está dizendo de algo que ele estava vivendo em relação a Deus. Ele está fazendo uma analogia do sumo pastor com o pastoreio dele. Então, temos algo a aprender aqui, né, a respeito do cuidado do pastor, da provisão do pastor, da necessidade da ovelha e da esperança da ovelha em relação àquilo que o pastor pode oferecer. Tópico 2. Característica do verdadeiro pastor. Um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, para aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Queridos irmãos, o líder, o pastor, é por isso que não é qualquer pessoa que é chamada, que tem essa vocação para o pastorado. Porque ele envolve um universo de atributos. Ele tem que amar a palavra. Ele tem que ter aptidão para ensinar. Tem uns que têm aptidão para ensinar, mas, no entanto, não tem aptidão para estudar. Como é que você vai ensinar se você não estudou? Para você repassar alguma coisa, é preciso que você tenha conhecimento para que você possa passar. O pastor também, ele tem que ter habilidade para aconselhar. E aconselhamento pastoral também, ele tem uma amplitude. Quando se trata de igreja e quando se trata
de família, quando se trata de pessoas individualmente. É necessário que aquele que precisa de conselho, ele possa pedir aconselhamento. Há casos em que antigos na igreja, isso deve ter uns 10 a 15 anos, uma pessoa me pediu aconselhamento, uma família me pediu aconselhamento. E uma família não, um dos casais pediu aconselhamento. E aí aquela pessoa, porque todo mundo tem a sua história, tem um lado A e tem um lado B. Eu virei para essa pessoa e disse assim: irmão, eu gostaria que você comunicasse com sua esposa se ela está de acordo a esse aconselhamento. Porque não adianta eu aconselhar o irmão se a irmã não deseja. Aí ele me trouxe a resposta e disse: pastor, ela não quer aconselhamento. Então, naquela época, há 15 anos atrás, né, e essa pessoa deixou de ter um aconselhamento porque aquela pessoa ela estava decidida a não mais continuar. Posição unilateral daquela pessoa. Então, há essa situação em que, às vezes, nós nos encontramos. Né? E, por um outro lado, também cada um tem a sua versão. Cada um procura ter a sua razão. Por isso que aconselhamento de família é preciso que ambos sinta a necessidade e que ambos queiram. É como o doente. O doente, a primeira coisa para ele se curar é preciso que ele saiba que ele está doente. Em segundo lugar, que ele precisa do médico. Em terceiro lugar, ele precisa saber que ele tem que seguir as orientações do médico, seja na questão dos remédios, como também na questão, às vezes, de alimentação ou de procedimentos terapêuticos, sei lá, como for, a pessoa ela tem que seguir, senão ela não vai ser curada, ok? O pastor precisa de aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se. A comunicação é muito importante, essa comunicação, a questão da linguagem, né? Você ter uma linguagem compatível, né, com o nível de entendimento, de compreensão das pessoas mediante a palavra. Às vezes, a nossa linguagem ela é mal interpretada porque, em vez de você se deparar com o espelho que é a palavra, você se depara no seu subconsciente ou no consciente, você se depara contra aquele que é um instrumento para trazer a linguagem da comunicação. Às vezes você não aceita, porque você já tem o seu preconceito, o conceito, né, em relação àquela situação que você está vivendo. Então, para o aconselhador, a boa comunicação, fundamentado na verdade, na palavra de Deus. E para o aconselhado, é ele submeter-se à verdade, que muitas das vezes nós não aceitamos. Aceitamos a nossa verdade, mas às vezes não aceitamos a verdade da palavra. Porque os interesses ou o preconceito, ele é muito maior e muito melhor e mais cômodo para o aconselhado.
Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Amados irmãos, aqui é o grande, eu poderia dizer, é a alma de um pastorado. A sua integridade. Eu conheci um pastor que ele deixou, o pastor presidente pediu à igreja. E ele, obediente, ele entregou a igreja. E essa igreja, eu conheci essa igreja, era uma congregação. Ele fundou essa congregação. E até no Goiás, essa congregação. E essa igreja, hoje ela deve ter o quê? Uns 45 anos por aí. Nunca chamou, convidou esse pastor para o aniversário da igreja. Nunca convidou esse pastor para um congresso. E esse pastor foi para a sepultura levando essa dor da ingratidão daquela igreja que ele fundou. Mas ele dizia: uma coisa eu levo para a minha vida. Fui um homem íntegro. Eu não roubei a lã das ovelhas. Eu não me prostituí. Eu não me corrompi. E nunca cedi à verdade da palavra de Deus. Uma pessoa íntegra. Uma pessoa que deixou um legado. É assim, irmãos, é que nós devemos ser. Ele falou: pode falar tudo de mim, menos que eu não fui um pastor íntegro. Eu acho isso muito lindo, a integridade de uma pessoa. Quando alguém olha para você, pode falar tudo de você, mas ele não tem moral para dizer da sua integridade. Isso é muito importante na vida de quem almeja ao ministério. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com sua vida. Eita! Nós não somos perfeitos, irmãos. Isso é fato. Não somos perfeitos. Mas nós devemos correr atrás da perfeição, esquecendo as coisas que passaram e olhando para um futuro melhor, tanto para nós, na nossa vida ministerial, como na vida da igreja. Nós temos que zelar por isso. Eu dizia para alguém, semana retrasada, uma pessoa, falei assim: olha, ame a sua família. Tenha a sua família em autoestima. Você é professor na sua casa. Seja exemplo para a sua esposa e para os seus filhos. Como é que você vai criar uma família em que você manda o seu filho calçar o sapato e ele olha para os seus pés e vê você descalço? Isso se chama coerência. Somos falhos, às vezes erramos, às vezes não somos 100%. Nós somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos. Mas nós devemos buscar aquilo que é perfeito. Como pode um líder falar de honestidade sendo desonesto? De simplicidade
e mostrar-se esbanjado, ou seja, como filho pródigo, gasta mais do que deve, desnecessariamente. O líder, o pastor, ele tem que ser equilibrado. Não só pastor, o cristão ele tem que ser equilibrado. Comprar aquilo que é necessário. Ficar devendo, todo mundo tem dívida, mas faça a dívida que você possa, assumindo, você pode pagar aquela dívida. Quantas pessoas, comerciantes, às vezes hostiliza, tem preconceito contra os cristãos, porque tem aqueles que se dizem cristãos e às vezes ocupam o cargo de liderança dentro da igreja. E o comerciante diz: vender para aquele crente ali, eu não vendo. Que testemunho, irmãos! E isso dificulta pregar seu evangelho, porque não se prega só o evangelho com palavras, mas se prega com testemunho. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor, em sintonia com a mensagem do evangelho que proclama. Okay? Subtópico 2. Exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3:2-3 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Essas características denotam, ou seja, mostram a idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Como já dissemos anteriormente, da integridade do pastor, né? Ele é exemplo, ele tem que ser exemplo para a sua família, para os de casa, e também ser o mesmo exemplo para os irmãos da igreja. E, mais ainda, para os infiéis, porque o nosso testemunho, a nossa integridade vai falar muito mais alto do que as palavras, porque as pessoas aí fora, ela olha muito mais para a sua vida pessoal do que por aquilo que você fala. É claro que se ouve aquilo que se diz, mas, na verdade, ele olha muito aquilo que você testemunha de si mesmo, ok? Então, o pastor, ele tem que ser exemplo para os fiéis e também para os infiéis. Às vezes somos uma coisa dentro da igreja, com os irmãos, e às vezes na nossa casa quebra o pau, né? Quantas vezes já ouvi, e os irmãos devem ter ouvido, né, de cristãos em que a casa só faz falta cair em cima, né, deles. E os vizinhos todos vêm. Olha lá, diz que é crente. Mas o seu testemunho fica a desejar. Agora eu pergunto, como vamos pregar para os nossos vizinhos se o nosso testemunho é diferente do discurso que temos? Já falamos sobre exemplo, sobre tópico 3, exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser exemplo para a sua própria família. A sua primeira comunidade é igreja. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito.
é o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é o esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Irmãos, nós vivemos num mundo em que isso é generalizado, a questão da crise de identidade. Crise de identidade. Estamos vivendo, os irmãos podem observar, no mundo hoje, a coisa desgringolou totalmente, e isso tem adentrado as igrejas. Ontem, eu, por acaso, eu vendo a televisão, eu firmei num canal de uma determinada denominação em que a coisa está feia, está feia. Crise de identidade evangélica. Antes, nós pregávamos, estou falando de uma maneira geral, né? Pregávamos um evangelho genuíno, condenando o pecado, falando da salvação e falando da vinda de Jesus. A propaganda dessa denominação da qual eu vi era um Deus garçom, uma igreja com ingredientes e tendo o telespectador como consumidor. Estamos, aos dizeres, abre aspas, estamos em uma campanha ou uma cruzada de bênçãos. Anota ou manda um zap, manda qualquer coisa que nós vamos anotar e no dia X nós vamos levar a presença de Deus. Agora você manda 3 quantias, era 20, 30 ou 50 reais, para que nós possamos prosseguir o programa. Ou seja, primeiro, a igreja oferece a mercadoria. Tá? A mercadoria. Segundo, o cliente tem que comprar aquela mercadoria para que ele possa receber a bênção. É dessa maneira. Então, vivemos crise de identidade da igreja nos últimos dias. Por último, o 3º capítulo, Ministério Pastoral. A missão do pastor. O termo pastor, no grego poimé, no Novo Testamento, tem significado de apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador, dando-lhes alimentos espiritual, através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 11. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. No Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 2 a 9, vamos ver a missão do pastor. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos a mesa. Então, os apóstolos aqui estão dizendo para a igreja, para a assembleia, que não era razoável. Falou assim: olha, nós temos outra responsabilidade. Não é que essa responsabilidade não nos diga a respeito a nós. Não que ela seja menos digna, mas há pessoas com outros ministérios, com outros dons espirituais que possam executá-la.
Então, ele está dizendo, não é razoável deixar de ficar estudando a palavra, orando, buscando do Senhor o alimento para vocês. Se tem dentro de vocês pessoas que são capazes, com dons dados pelo Espírito Santo, para executar isso. Então, eles dizem, então, a missão do pastor é orar, estudar a palavra, ensinar, alimentar a igreja e cuidar daqueles novos convertidos que chegam à igreja. Ok? Essa é uma das missões, a missão do pastor. Está escrito aqui. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, eles, os apóstolos, olharam dentro do rebanho e escolheram pessoas que preenchiam todos os quesitos de dons espirituais e ministeriais para cumprir essa nobre missão. Isso fala do corpo de Cristo, pela quantidade de membros que tem e das atividades que elas possam exercer dentro do corpo de Cristo. Mas nós perseveramos, olha aí, quem está dizendo isso? Os apóstolos. Nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Para quê, irmãos? Para ensinar, para aconselhar, para alimentar, para apacentar. Então, quando as pessoas, se bem que hoje, como eu disse para os irmãos, a gestão eclesiástica, ela exige muito mais do que isso. Existe uma matéria específica acadêmica sobre isso, que é administração eclesiástica, com outro nome, gestão. E ela fala das coisas internas e também da gestão externa da igreja, ok? Que é a questão jurídica da igreja. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, e Nicanor, Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, a missão do pastor é estudar, ensinar, alimentar e orar pelas ovelhas. Subtópico 2. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, que eu acabei de dizer, o aconselhamento, a evangelização e missões, como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Então, essas funções, essa missão do pastor está enquadrada em tudo isso aqui: ensinamento, aconselhamento, evangelização, missões, pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Então, eu gosto muito da exposição expositiva, porque ela é a mais literal possível, ok? Ou seja, você lê o texto e expõe aquilo que o texto quer dizer, ok? Subtópico 3, finalizando. O cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhes que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Exploravam o rebanho e não a poupavam. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus, contra os falsos pastores, ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que
este retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, os quais convém tapar a boca. O subtópico 3, ele trata dos falsos pastores e infiéis, aqueles que se apoderam do rebanho com fins pessoais, com fins empresarial. Hoje, nós estamos vendo principalmente as igrejas neopentecostais, elas trabalharam como empresa. É tanto que essas igrejas, aliás, não é só como empresa, não é só ela, não. Tem igrejas tradicionais que usam essa metodologia de como se fosse uma empresa. Ou seja, o líder, ele tem que apresentar todo ano, em reunião de ministério, quantas pessoas foram ganhas, quantas pessoas foram salvas. Ele tem metas a ser atingido, tanto na quantidade, quanto também na questão financeira. É por isso que, incessantemente, eles pregam mais sobre dízimos e ofertas, porque o líder na igreja, ele é visto pelos os superiores dentro desta ótica de produtividade. Quando aquele líder ele não atinge a meta, é como empresa. Vocês que trabalham secularmente ainda, sabem disso. Trabalha com produtividade. Se você não atingir a meta, você é trocado ou demitido. Nós estamos vivendo isso. Ou seja, a visibilidade, ela é uma visibilidade mercenária. E nós estamos vendo tudo isso acontecer. Ou seja, pastores infiéis são aqueles que não vivem para as ovelhas, mas requerem das ovelhas aquilo, a lã, aquilo que ela pode produzir para ele ou para a sua empresa. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós, queridos irmãos, possamos fugir da aparência do mal. Que Deus abençoe a todos e nos dê um bom dia e um grande culto em nome de Jesus à noite. Que Deus abençoe. Amém, glórias a Deus. Que palavra maravilhosa, abençoada, né, pastor? Mais uma vez, esse ministério de pastor não é fácil, ninguém disse que seria, como o senhor falou, mas é gratificante, né? Graças a Deus. Né? Muito obrigado. Muito obrigado por ser o nosso pastor aí, um pastor íntegro, né, que nós admiramos muito. Graças a Deus por isso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pedidos de oração pela família do Juvenal. Pelo Juvenal e família, né? Colocou aqui. Então, estaremos orando pela família do Juvenal, por todos eles. Continuar orando pela família da irmã Norma, né? Orando também pela família da irmã Nara. Amém? Todos aqueles que perderam um parente, alguém querido, né? Estaremos orando para a glória do Senhor. Lembrando que as segundas, quartas e sextas tem consagração, 8 horas da manhã na igreja, presencial, com todas as medidas de segurança e prevenção contra o coronavírus, com distanciamento,
os cultos de escola bíblica dominical e culto dominical à noite, né, o culto de departamento, e também o culto de ensino, permanecem online. Culto de ensino às terças-feiras, às 20 horas, culto de escola bíblica dominical, domingo, 9 horas da manhã, e culto de departamento, domingo, às 19 horas. Hoje teremos culto de varões, então convide alguém para participar e nos ajude aí a levar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Peço à irmã Marilene que faça a oração pelos pedidos e encerrando a escola bíblica dominical. Amém? Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Soberano, altíssimo, bendito, bondoso e santo Deus. Senhor, nessa manhã nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Agradecemos pelo ensino da tua palavra, que nos edifica, que nos faz a cada dia mais, Senhor, a ser praticantes da tua palavra, a entender o teu querer nas nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Pai, apresentamos também, Senhor, cada vida, Senhor. Vidas que estão muitas das vezes desesperadas ali no leito do hospital, clamando a cura. Famílias desesperadas, Senhor, pedindo a cura dos seus parentes. E a tua igreja, nesta manhã, clama ao Senhor a tua misericórdia, Senhor. A tua igreja pede ao Senhor, Pai, visita ali. Toca, Senhor, da cabeça, planta dos pés, restaura, Senhor, todo o organismo. Em nome de Jesus, Pai. Pedimos também, Senhor, pelas famílias enlutadas, Senhor, que passam por um momento tão difícil de uma dor que só o Senhor sabe. Mas o Senhor é o Deus, é o Espírito Santo, Senhor, do Senhor, que nos consola, que nos fortalece, nos coloca de pé a cada dia, sabendo que nós somos dependentes totalmente do Senhor, que o Senhor é quem nos renova, o Senhor é quem nos fortalece. E coloca a tua igreja diante do Senhor, Pai. Visita cada um na sua necessidade, Papai querido. Operando milagres, Senhor. Abrindo portas, Senhor. Renovando, alegrando. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, e te peço. Toma o controle de todas as coisas nas nossas vidas. Em nome de Jesus, desde já nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. O irmão Euler quer falar? Irmão Léo, como hoje foi tratado sobre o ministério pastoral, sobre a função do pastor, eu sugiro, e acho que é de bom grado, que a gente possa, então, fazer uma oração, toda a igreja fazer uma oração especial pelo ministério pastoral, pelo pastor, pelo nosso pastor. Uma oração específica, especial para o nosso pastor. Amém. Amém. Então o irmão já pode tomar posse aí. Já faça essa oração, envolvendo toda a igreja aí, orando, todos os irmãos, orando aí pelo ministério pastoral, né? Por todos os pastores. Amém. Eu gostaria que todos nos acompanhassem nessa oração, toda a igreja, né? É pelo nosso pastor, pela sua família, pelo ministério pastoral. Tá bom? Senhor nosso Deus, nesta hora, Pai, nós queremos, Senhor amado, agradecer pelo pastor aqui na terra que o Senhor nos deu, que tem cuidado da nossa igreja, das ovelhas. Agradecer pelo ministério pastoral, agradecer pelos pastores abençoados que o Senhor tem colocado para cuidar do rebanho, porque são mordomos teus e cuidam das tuas ovelhas. Queremos agradecer pelo seu cuidado para com eles, para com suas famílias. E pedimos ao Senhor uma bênção especial de renovo, de graça, de unção e de poder na vida de cada um. E pedimos ao Senhor que nos guarde, porque há poder no teu sangue, nos guarde dos falsos pastores, dos falsos profetas, das pessoas que usam de falsidade e agem de forma errada em relação a esse ministério. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos. E abençoa, pedimos, de uma forma muito especial, a vida do nosso pastor, o pastor Edivaldo, sua esposa e toda a sua família. Muito obrigado, Deus. Por isso te pedimos nessa manhã, desse dia, em nome de Jesus, teu filho amado, já agradecendo ao Senhor e certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Mais uma vez agradecemos aí, presbítero Euler, que Deus abençoe em nome de Jesus.
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pastor Edivaldo. Amém. Quero agradecer a oração de toda a igreja, da iniciativa do presbítero Euler, e pedir perdão aos irmãos, porque eu sou imperfeito, eu tenho falhas. Eu gostaria que os irmãos olhassem essas falhas e orassem a Deus e falassem com Deus para que eu possa melhorar. Eu sei que tem muitas áreas na minha vida que eu sou imperfeito, mas imperfeitíssimo mesmo. Então, que os irmãos orem por mim, que Deus tenha misericórdia de mim, para que eu possa continuar na jornada. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém. Bom almoço, bom dia.